Olá, companheiras e companheiros. Eu sou a Yala Ferreira, componho o setor de direitos humanos do Movimento Sem Terra. Estamos aqui hoje para realizarmos mais um programa de conjuntura semanal. E dentre os assuntos que apareceram no último período, eu gostaria de refletir com vocês sobre dois temas. O primeiro tema tem a ver com a pandemia da Covid-19, a descoberta de uma nova variante denominada Omicron, que foi identificada lá na África do Sul. E antes que a gente entre numa discussão sem fundamento e de cunho racista acerca da origem dessa variante no continente africano, é importante que a gente diga que desde quando começamos a enfrentar a pandemia da Covid-19, outras variantes foram identificadas em vários países espalhados pelo mundo inteiro. Por exemplo, como a variante Delta, que foi identificada na Índia, a variante Gama, que foi identificada aqui no Brasil, ou a variante Alfa, que foi identificada no Reino Unido. O que isso quer dizer? Que nesse contexto da pandemia, pesquisadores e centros de pesquisas em vários países se mantiveram em alerta, em acompanhamento sistemático da Covid-19, dessa pandemia que pouco ou nada conhecemos. Significa que, mesmo com a identificação, não significa necessariamente que a origem dessa pandemia ou dessa variante esteja naquele país. É verdade, e é importante que nós nos coloquemos em alerta e extremamente preocupados com essa nova variante denominada Omicron, pela sua capacidade de predominância frente às outras variantes já identificadas, pela sua capacidade de transmissividade, pela sua capacidade de mutação frente à exposição no sistema imunológico das pessoas que estão expostas à pandemia da Covid-19. Mas o fundamental que a gente possa compreender é que vai para além de que o nosso problema vai para além e é de outra natureza e tem a ver com os limites do sistema capitalista hoje hegemonizado no mundo inteiro. Limites esses de um sistema que se coloca incapaz de coordenar em escala planetária medidas e ações de combate da pandemia da Covid-19, que, ao nosso ver, passaria por relações de cooperação entre as nações, de controle das fronteiras, mas, sobretudo, relações de cooperação para o uso massivo da testagem e da vacinação, que hoje se coloca como o mecanismo mais eficaz de combate à pandemia da Covid-19, assim como relações de cooperação para um processo massivo de educação das pessoas nesse contato, nas aglomerações que, como nós sabemos, somos sujeitos que vivemos em sociedade e que é inevitável essas aproximações e essas aglomerações para garantirmos a nossa existência enquanto sujeitos que vivem em sociedade. Combinado essa ação, também estabelecermos relações de solidariedade entre as nações para contribuir com aqueles e aquelas que hoje se encontram em situação de vulnerabilidade. É verdade, a pandemia aprofundou as contradições do sistema capitalista, que nesse contexto concentrou ainda mais a riqueza e aprofundou as desigualdades sociais no mundo inteiro. Tomemos como exemplo o nosso país. Lamentavelmente, hoje temos 110 milhões de brasileiros e brasileiras que estão passando por alguma necessidade, que estão passando por alguma situação de vulnerabilidade. Pessoas que têm passado fome, que estão desempregadas, que não têm moradia, ou até mesmo não têm perspectiva de vida, não têm perspectiva do amanhã, estão desalentadas. E isso, companheiros e companheiras, é extremamente grave, porque são essas pessoas que estão em situação de maior exposição para a contaminação e, consequentemente, a morte frente à Covid-19. E isso é muito grave, e isso é muito lamentável. O segundo tema que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa análise de conjuntura semanal tem a ver com o cenário atual de luta contra os despejos rurais no Brasil. E é importante que a gente comece demarcando o seguinte, de que o cenário é de total bloqueio, de total paralisação da reforma agrária e das políticas públicas necessárias para o desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa no Brasil. O que o governo federal e muitos governos dos estados têm adotado são medidas contrárias
e que, de certa forma, fortalece as ações de crimes ambientais, com a intensificação do desmatamento, de áreas de conservação permanente, de invasões por madeireiros e garimpeiros de terras tradicionais, de comunidades indígenas e quilombolas. Medidas de regularização fundiária que têm incentivado a grilagem de terras que poderiam ser destinadas para fins de reforma agrária, ou até mesmo medidas que violam os direitos fundamentais das populações do campo, com a negação de políticas públicas tão necessárias para o desenvolvimento das áreas camponesas, das áreas rurais, como políticas públicas necessárias para a implementação da educação do campo, da moradia rural, da assistência técnica e outras políticas públicas que são necessárias para o desenvolvimento desses territórios. Então, é esse o cenário que nós temos vivido nesse período e que, de certa forma, impõe sérios limites para as organizações e as populações do campo que luta pela reforma agrária e que luta pela agricultura familiar e camponesa. Diante desse cenário, companheiras e companheiros, de negação do Estado brasileiro em implementar o que está previsto na Constituição Federal, né, que é implementar a reforma agrária e o desenvolvimento do campo a partir da agricultura familiar e camponesa, nós temos adotado várias medidas, né, congregado vários esforços no sentido de responsabilizar o Estado brasileiro pela negação desses direitos humanos tão necessários para populações do campo. Dentre essas medidas, temos vivenciado o que nós chamamos de uma fase de judicializar e chamar para o debate o Poder Judiciário brasileiro, nessa ideia de fazer com que o Poder Judiciário responsabilize, né, o Estado brasileiro pela negação dessas políticas públicas e pela negação do direito constitucional de implementar a reforma agrária no nosso país. Das várias medidas, nós temos a DPF 828, que é do ministro Barroso e que suspendeu, num prazo de 6 meses, os despejos coletivos, os despejos de áreas rurais e urbanas em todo o país, frente a esse contexto da pandemia da Covid-19. Qual é o limite dessa DPF? Ela tem um prazo de validade e ela expira no próximo dia 3 de dezembro do corrente ano, mesmo sem a gente ter vencido a Covid-19. Lamentavelmente, a suspensão dessa medida cautelar e tem feito com que se acelere pelo país inteiro várias ações que os tribunais de justiça nos estados têm feito de retomada das ações de reintegração de posse e de despejo de famílias que vivem em áreas ocupadas no Brasil inteiro. A perspectiva desenhada é que, lamentavelmente, cerca de 30 mil pessoas, quem vive em áreas ocupadas no Brasil inteiro, possam sofrer ações de despejo nesse contexto da pandemia e, mais ainda, nesse contexto do Natal no nosso país. Como que pode ocorrer, por exemplo, no acampamento Marielle Vive, no interior de São Paulo, no município de Valinhos, onde mais de 450 famílias, dentre essas 150 crianças, poderão ser despejadas a mando do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, a mando do atual governador João Dória. Então isso é preocupante e é um exemplo de outros tantos casos espalhados no Brasil, como o que ocorre aqui no estado do Pará, no estado do Ceará, no estado de Roraima e no estado de Goiás. São estados onde famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né, sem terra e de outras organizações camponesas correm o risco de serem despejadas por essas decisões unilaterais e decisões parciais emitidas pelo Poder Judiciário desses estados e sendo implementada pelos governos desses estados. O grande desafio, companheiras e companheiras, nesse contexto dos despejos e nesse contexto de bloqueio da reforma agrária e de paralisação das políticas públicas necessárias para o desenvolvimento do campo, nos mantermos firmes e vivos
e com saúde para enfrentar esse cenário. Potencializarmos as ações de solidariedade e as alianças entre o campo e cidade para enfrentarmos os despejos, mas também para pautarmos a necessidade do Estado brasileiro em retomar a reforma agrária e o desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa como mecanismo de combate às desigualdades sociais que se aprofundaram no contexto da pandemia. Afinal de contas, todos nós que vivemos no campo e nas cidades precisamos nos alimentar. E nós sabemos exatamente que quem põe comida na mesa dos brasileiros e brasileiras são os camponeses. São aqueles e aquelas que vivem da agricultura familiar e da agricultura camponesa. Nesse sentido, companheiros e companheiras, é necessário que nos mantenhamos firmes, solidários e na resistência ativa, para construirmos no dia a dia aquilo que nós chamamos do que é justo, do que é belo e do que é necessário para o bem-estar de toda a população. E eu encerro essa minha participação nessa análise de conjuntura semanal compartilhando a poesia do poeta catalão e brasileiro, Dom Pedro Casadáliga, que diz o seguinte: é tarde, mas é a nossa hora. É tarde, mas é todo o tempo que temos na mão para fazer o futuro. É tarde, mas somos nós essa hora tardia. É tarde, mas é madrugada, se insistirmos um pouco. Um abraço a todos e todas e até o próximo programa.